meu coração está muito alegre por isso. Se você trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Atos. Atos. Glória seja dada ao Senhor. Eu quero fazer uso do capítulo 12, Atos dos Apóstolos. Capítulo 12. Eu quero ler o verso 5. Livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 12, verso 5. Se você achou, expresse um amém. Amém. Declara-nos da seguinte forma: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu quero te fazer um pedido. E se por encarecidamente você puder me atender a fim de nos alimentarmos de forma clara essa noite, vai ser muito legal. Sendo possível, permaneça com a sua Bíblia aberta enquanto eu prego, e eu creio que o nosso coração será alimentado essa noite. Amém? Atente-se ao primeiro verso do capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Gabriel, qual é a clareza do primeiro verso? É quase que óbvio. Herodes, que reina, tem mãos erguidas sobre alguns da igreja e sua finalidade é maus tratos. É quase que óbvio. Essa é a finalidade dele. Mãos erguidas sobre a igreja com finalidade maus tratos. É toda a clareza do primeiro verso. Só que eu acho válido aqui a gente fazer uso da biografia um tanto quanto simples desse Herodes, para que tenhamos compreensão de todo um texto. Esse Herodes é conhecido como Herodes Agripa I. O nome Herodes é a canção do herói. Herodes Agripa I tinha por paternidade Aristóbulo e maternidade Berenice. Verdade é que Herodes Agripa I nasce Marcos Július Agripa. E isso é uma homenagem a um estadista romano chamado Marcos Vipsânio Agripa. Herodes Agripa I foi pai de Herodes Agripa II, que quase se tornou um cristão com o testemunho do apóstolo Paulo em Atos capítulo 26, em verso 28. Herodes Agripa I foi neto de Herodes o Grande, que reinava durante o nascimento de Jesus em Mateus capítulo 2, do primeiro verso ao verso 16. Herodes Agripa I foi sobrinho de Herodes Antipas, que teve participação no julgamento de Jesus em Lucas capítulo 23, do verso 7 a 12. O que esse Herodes, do primeiro verso, que tem mãos erguidas sobre a igreja com finalidade de maus tratos, queria? Ele queria agradar politicamente os judeus e percebeu que dava ibope a ele prender, perseguir e passar a fio de espada os cristãos. Então, esse Herodes, que eu acabei de te explicar, é esse do primeiro verso, que tem mãos erguidas sobre alguns da igreja e finalidade maus tratos. Se você investigar o segundo verso, você vai perceber que esse Herodes declara que está muito bem definido naquilo que ele queria. Atente-se ao segundo verso. Atente-se ao segundo verso. E matou a espada Tiago, irmão de... Vamos lá. E matou a espada Tiago, irmão de... Perceba que no primeiro verso, o Herodes, que eu acabei de te apresentar, mãos erguidas sobre alguns da igreja, finalidade de maus tratos. Segundo verso, ele declara que está muito bem definido naquilo que ele queria. Ele executou Tiago. Eusébio é um historiador do quarto século, autor do livro A História da Igreja. Eusébio, com o documento que Clemente de Alexandria deixa, ele narra a história do soldado que guardava a vida de Tiago diante do tribunal. E ele vai dizer que esse
esse soldado que guardava a vida de Tiago diante do tribunal foi tomado pelo exemplo de fé e testemunho de Tiago, a nível de também se declarar cristão e com ele ser decapitado. Aí alguém escreveu que uns, por causa da fé e testemunho, foram decapitados, e outros também, por causa da fé e testemunho, escaparam de ser decapitados. Só que de ser a escapar, qual é o mais importante? Qual é o mais importante? Guardar a fé e o testemunho. Não importa se vou ser decapitado ou se vou escapar de ser, o que importa é eu guardar a minha fé e o meu testemunho. Aí a gente aprende aqui um pouco com esse Herodes. Herodes, que no primeiro verso tinha mãos erguidas, a finalidade maus tratos. Segundo verso ele declara que está muito bem definido no que quer. Ele executou Tiago. Você vai perceber no terceiro verso que essa execução deu muito ibope. Atente-se ao terceiro verso. Vendo que isso agradava, deu muito ibope. Vendo que isso agradava os judeus, continuou. Então perceba que ele tem ibope no que ele faz no segundo verso. Ele executou Tiago, ele matou Tiago. Essa execução deu muito ibope. Ele agrada aos judeus e ele continua. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a quem, gente? Mandando prender também a quem? E o legal aqui é nós observarmos durante quais dias ele autoriza esta prisão. Finalzinho do verso do número 3. E eram os dias 2 asmos. E eram os dias 2. E eram os dias 2. Gabriel, o que é dia dos asmos? Ou pães asmos? Deus revelou a Moisés que fizesse uma festa a ele em gratidão, porque a 10ª praga chegou no Egito. Os primogênitos do Egito pereceram, mas Israel no Egito intacto. Então pães asmos, ou dias dos asmos, é louvo a Deus, porque ele livra da morte. Nota que a autorização de prisão de Herodes a Pedro acontece durante esses dias aqui. Dias que o povo deveria remeter a mente a esse fator e lembrar: Deus livra da morte. Deus livra da morte. Só que Herodes, contrapartida, está gritando uma outra mensagem. Qual? Já matei Tiago, prendi Pedro e minha finalidade é matar. Só que eu queria que com a Bíblia aberta, não fecha por nada, atente-se ao verso de número 4, para a gente encaixar algo lindo aqui. Havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a quantos quaternos de soldados? Quantos quaternos de soldados? Havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que os guardasse, querendo apresentá-lo ao povo, na verdade querendo matar depois da Páscoa. Gente, o que é Páscoa? Páscoa é peça ou passagem. Remete-nos à questão da libertação de Israel do Egito. Então Páscoa é louvo a Deus porque ele liberta. Você já notou que a autorização de prisão para Pedro e a possível execução estão em torno desses dias aqui? Quais? Pão asmos, Deus livra da morte, e Páscoa, Deus liberta. Perceba, gente, que o povo deveria remeter a mente a esses fatores e lembrar: Deus livra da morte, Deus liberta. Deus livra da morte, Deus liberta. Só que contrapartida, Herodes está gritando uma outra mensagem. Qual, Gabriel? Já matei Tiago, prendi Pedro e vou matar. Eu prendo e mato, eu mato e prendo, eu prendo e mato. Matei Tiago, Pedro está preso e vou matar. Só que legal aqui é a gente ler o 5º verso para a gente encaixar algo lindo aqui. Olha o 5º verso. Pedro, pois, era guardado aonde, gente? Aonde que Pedro estava guardado? Olha a continuação do texto. Mas a igreja fazia contínua oração por ele Mas a igreja fazia contínua oração por ele Então Herodes matou Tiago, prendeu Pedro. A proposta é matar. Pedro está sob poder de Herodes, está na prisão, está na cela, mas a igreja continuava orando. Perceba que Pedro está na prisão,
preso. Herodes conseguiu prender e a proposta é essa: vou matar, vou exterminar, vai passar a Páscoa e eu vou matar. Só que a igreja, no 5º verso, continuou orando. Observa o que o Senhor está falando com você essa noite. Independente dos seus conflitos, independente do seu momento ruim, independente de dias não favoráveis, você não pode parar a sua oração. Continua orando, continua orando, continua orando, continua orando, continua orando, continua orando. Herodes tinha um projeto de morte, de destruição, mas a igreja estava orando. Legal é analisarmos aqui o verso de número 6. Atente-se ao verso de número 6, não fecha a Bíblia por nada, porque o Senhor tem algo forte para falar conosco. Olha o verso de número 6. E enquanto Herodes estava para fazer comparecer, na mesma noite estava Pedro fazendo o que, gente? O que Pedro estava fazendo? E quando Herodes estava para fazer comparecer, na mesma noite Pedro estava fazendo o quê? Entre quem, gente? Entre quem, gente? Ligado a quê, gente? Ligado a quê? Então, na mesma noite que Herodes vai fazer comparecer, Pedro está dormindo entre 2 soldados, ligado a 2 cadeias. Gente, observa o verso de número 7, para a gente dar um glória agora com força. Eis que de repente sobreveio o anjo do Senhor. A ideia do de repente aqui não estava no script, não tinha nada anotado, não tinha nada programado, não tinha nada anotado, mas de repente, eu quero abrir um parêntese aqui na minha mensagem e profetizar algo sobre a sua história. De repente, o de repente de Deus pode te alcançar hoje. Você não está esperando, não está nada anotado, não está nada programado, mas o de repente de Deus pode alcançar a tua vida essa noite. De repente, sobreveio o anjo do Senhor. Isso aqui não é teofania, é ordem delegada. Não é Deus que vai na cadeia, é um anjo que é enviado. De repente o anjo do Senhor, o que o anjo faz? Resplandeceu uma luz aonde? Resplandeceu uma luz aonde? Eu pergunto e você responde: Pedro já está solto, gente? Já está solto, gente. Só que o lugar que ele está já foi resplandecido. O texto parou? Não parou. Resplandeceu uma luz na prisão e tocou a Pedro no lado. Eu pergunto e você responde: ele já está solto, gente? Já foi solto? Não solto, mas já resplandecido e tocado. E o texto continua: tocou a Pedro no lado e despertou. Ele está solto, gente? Já foi solto? Não solto, mas já resplandecido, tocado e despertado. E quando ele é despertado, ele recebe uma ordem: levanta-te. Ele está solto, gente? Não solto, mas já resplandecido, tocado, despertado, e recebeu uma ordem a se levantar. Aí o texto dá um checkmate. Quando ele se levanta, as cadeias que prendiam as suas mãos caíram. Ara promenens. Aleluia, que eu senti Jesus aqui nessa palavra. Aleluia. Eu tenho uma profecia para a vida de alguém aqui. O que estava prendendo as tuas finanças, o que estava prendendo a tua casa, o que estava prendendo a tua família, o que estava prendendo os teus sonhos, algo que estava prendendo o que é teu, Deus está dizendo: essa noite de domingo é uma noite de liberação. As correntes vão quebrar. Vão quebrar. A cadeia caiu. Quando ele se levanta, o 7º verso, finalzinho: as cadeias que prendiam as suas mãos caíram. Eu sei que é chato, mas você pode com carinho olhar para esse amigo do lado e diga para ele: o que estava te prendendo hoje vai cair. Não, melhora isso, diga forte para que ele acredita. Diga: o que estava prendendo os teus sonhos vai cair. Não, melhora isso, melhora, filho, melhora. Olha dentro dos olhos dele e faz ele acreditar no que você está falando. Diga: o que estava prendendo os teus projetos, o que estava prendendo os teus sonhos, o que estava prendendo os teus ideais, o que estava prendendo a tua vida hoje, não é amanhã, é hoje. Você pode levantar a tua mão e adorar quem é digno.
Atente-se ao 8º verso, não feche a Bíblia por nada. 8º verso. E disse-lhe o anjo, depois que a algema cai da mão, obrigado, cuida de mim demais, obrigado demais. Disse-lhe o anjo, depois que as cadeias caem da mão dele, disse-lhe o anjo, cinge-te, ata as suas sandálias, e ele fez assim. Disse-lhe mais, lança as costas a sua capa e isso aqui embaralhou a minha mente, gente. Observe que quando a cadeia cai, Henrique, da mão dele, o anjo ali dentro da cela fala com ele, cinge-te, coloca o cinto, coloca a sandália. Aí ele faz, o anjo diz, coloca a sua capa nas costas e me segue. Gente, você já percebeu? Fugitivo, o camarada que tem a oportunidade da fuga na cadeia, ele lembra da blusa que ficou na cela? Ele pode estar com o iPhone 14, ele lembra do iPhone que ficou na cela? Porque o fugitivo não perde a oportunidade da fuga. Então isso aqui significa que ele está saindo da cela, mas não como fugitivo. É o anjo dizer, você vai sair daqui, mas não vai sair desarrumado. Coloca o cinto, coloca a sandália, coloca a capa, porque eu vou te tirar dessa situação, mas eu não vou te tirar bagunçado, para depois a tua vizinhança apontar o dedo na tua cara e dizer, saiu da prova, mas olha como é que está bagunçado, olha a casa como é que está, eu vou te tirar daqui, mas primeiro, cinge-te, coloca a sandália, coloca a capa, você vai sair daqui, mas você não é um fugitivo. Você consegue profetizar um negócio lindo para quem está todo? Diga para quem está todo. Você vai sair dessa situação, mas você vai sair daí bem, arrumado. Você não vai sair dessa situação embaraçado. Você vai sair daí bem. Deus. Cinge-te. Cinge, coloca o cinto. Coloca a sandália. Aí ele faz, coloca a capa nas suas costas e segue-me. Aí observe, irmão, se você receber isso aqui já era, sua vida muda. Observe o verso de número 9. Observe o verso de número 9. E saindo seguia, e não sabia que era real. Eu queria tanto ouvir um ré menor da Sara aqui. Como eu queria ouvir um ré menor aqui, Sara. Como eu queria ficar tão feliz. Observe o verso de número 9. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava, esperava, a expectativa dele era que fosse uma visão. Você percebeu a informação textual? Pedro está saindo da cadeia, está saindo da prisão, mas ele mesmo não sabe interpretar se de fato é realidade ou uma visão. Ele está saindo da prisão tanto quanto perplexo, tentando identificar, isso aqui é uma visão ou isso aqui é real, isso aqui é uma visão ou isso aqui é real. E eu vim te dizer que esse ano de 2023 Deus vai fazer um negócio tão grande na tua vida que você vai ficar assim, é uma visão ou é realidade? É uma visão ou é uma realidade? É uma visão ou é uma realidade? Eu não sei, irmão, você saiu de casa à toa? Você saiu de casa só para passar 2 horas aqui? Se não saiu, receba essa palavra. O que está para chegar vai ser tão grande que nem você vai acreditar. É uma visão. Você pode levantar as tuas mãos e glorificar a quem é digno de ser glorificado. O que Deus vai fazer é muito grande. Deixa eu dizer algo aqui para alguém. Fica tranquilo, você perde o controle da situação, teu Jesus não perde. Fica tranquilo, você se desespera, teu Jesus não se desespera. Fica tranquilo, você entra em ansiedade, o céu não entra em ansiedade. Não, fica tranquilo, você fica sem sono, sem dormir, se desespera, o que eu vou fazer? Mas o céu, irmão, no que você está desesperado do céu, já sei o que eu vou fazer, já sei onde eu vou entrar, já sei o que eu vou agir, eu já sei como é que eu vou mexer as peças. Ô irmão, você acha que Deus é desesperado como nós? Você está aí loucão, dizendo o que eu vou fazer esse ano, Deus? Já tem uma saída para a tua vida, já tem a resposta para você, já tem a saída. Aleluia. Aleluia. Ele está saindo e não sabendo identificar se é uma visão real. Observe isso, gente. Observe isso. Verso de número 10. Uau, o relógio não para, hein?
Sangue de Jesus. Olha o 10. E quando passaram a primeira... Não, você não está lendo, você fechou a Bíblia, não pode fechar a Bíblia. E quando passaram a primeira e a segunda... Não, você está com a Bíblia fechada, você não entendeu, senão você dá um glória muito forte. Olha o 10. E quando passaram a primeira e a segunda... Não, você boiou. Vamos lá. E quando passaram a primeira e a segunda... Mas Gabriel, por que você está insistindo nisso aqui? Você lembra que o rei colocou 4 quaternos de soldados? Você sabe o que é isso? 4 escalas, cada qual com 16 homens, para guardar um cabra na cadeia. E o verso de número 10 está dizendo que ele passou a primeira guarda, a segunda guarda, e a pergunta é essa: quem foi que viu? Deus está dizendo: quando eu liberar a tua vida, Herodes não vai conseguir mais te segurar. Quando eu liberar você para romper, Herodes não vai conseguir mais te segurar. Quando eu liberar a tua vida, Herodes não vai conseguir mais te prender. Olha isso para você dar glória. Passou a primeira, passou a segunda. O texto não para, Henrique, olha isso. Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Irmãos, se tu não der um glória agora, você está ruim demais. Chegou diante da porta de ferro que dá para a cidade, e o texto diz: a qual se lhe abriu por si. Tem alguém pegando na maçaneta aqui? Tem alguém pegando na maçaneta aqui? Não, calma aí. Herodes tinha um plano de morte. Herodes queria matar. Herodes colocou Pedro na cadeia, 4 quaternos de soldados, 16 homens para cuidar de um cabra. Aí o texto diz que ele passa a primeira guarda, passa a segunda guarda, ninguém viu. Quando ele passa a segunda guarda, tem a porta de ferro que dá para a cidade, e sem colocar a mão na maçaneta, a porta abriu. Eu tenho uma profecia aqui para a vida de alguém esse ano de 2023. A porta vai abrir, você vai passar, tua casa vai passar, tua família vai passar. A porta vai abrir, a porta vai abrir. A porta vai abrir. Perdoe minha insistência, mas a repetição é didática. Então deixa eu ficar aqui só 2 minutos. A porta vai abrir. A porta vai abrir. A porta vai abrir. A porta não vai ficar trancada. A porta vai abrir. Você vai passar por ela. A porta vai abrir. A porta vai abrir. A porta. Não sei. Você imagina a cabeça de Herodes, depois que ficou sabendo. O camarada colocou 16 homens para cuidar de um cabra. O camarada ligado a cadeias dentro da cela e a porta de ferro. O camarada passa a primeira, a segunda, porta de ferro abriu e o cara sai. Tendo saído, olha o texto, eu estou no 10 ainda, não fecha a Bíblia por nada. E tendo saído, percorreram uma rua. Olha isso. E tendo saído, percorreram uma rua. E logo o anjo... Gente, calma aí. Você já percebeu que o anjo não aparta-se dele enquanto não o tira da situação? Porque a atuação divina é diferente de homens. Homens... Está do teu lado decorrente dos teus momentos bons. Só que a atuação divina, independente dos teus conflitos, não sai do teu lado. Estou aqui. Estou aqui. Quando todo mundo vai embora e te abandona, Deus fala: vou ficar aqui. Enquanto tu não sair disso, eu estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Olha nos olhos desse amigo e fala para ele: Deus está te dizendo hoje que Ele não vai te abandonar. Ele vai ficar contigo. Ele vai permanecer do teu lado. Você pode dar glória a Jesus. Percorre a rua. O anjo se apartou dele. Aí, lembra que eu te disse que ele perplexo, não sabendo identificar se era uma visão ou se era real? A confirmação disso é o verso do número 11. E Pedro tornando a si, só torna a si quem está fora de si. E Pedro tornando a si, só torna a si quem está fora de si. Tornando a si, disse:
Agora sei de verdade ou verdadeiramente que o Senhor enviou o seu, e Ele me livrou do que, gente? Me livrou do que? Vamos lá, me livrou do que? Pedro torna-se, abre a boca e diz: agora sei de verdade ou verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou do quê? Parece que está errado. Acho que está errado, Henrique. Está errado. Está errado. Eu acho que está. Porque, convenhamos, ele estava onde? Aonde que ele estava? A lógica era ele falar: agora sei de verdade ou verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da. Só que ouça, valeria a pena o Senhor livrar ele da prisão e não das mãos de quem tinha prisão para ele? Possivelmente preso novamente. Isso aqui fala de definição, coisa concreta. Deus está dizendo: das garras de quem eu estou te tirando, tu não volta nunca mais. O que eu estou fazendo em você é algo concreto. Eu estou sentindo Jesus aqui, irmão. Essa noite é uma noite de liberação. Nada mais vai prender a tua vida. Deus está dizendo: Pedro, eu não estou te livrando só da cela, eu estou te livrando das garras de quem queria te matar. Aleluia. Observe. Você lembra que a igreja estava orando enquanto ele preso? Lembra, Henrique, que a igreja estava orando enquanto ele preso? Billy Graham, 90 lá vai fumaça de idade. Ele disse: dobre os joelhos e ore, mas ore com tanta intensidade até que você e Deus se tornem amigos íntimos. Lutero falou que a oração é o suor da alma, o oxigênio da alma. Lembra que a igreja estava orando enquanto ele preso? Agora ele está solto. Ele tem a percepção de que o Senhor o livrou. Olha o 12, gente. 12. Já começa a acabar, pastor. Prometo que começa. Olha o 12. E considerando ele nisso, foi para onde? Para a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome? Onde muitos estavam reunidos Gente, você lembra que a igreja estava orando enquanto ele preso? Agora ele está solto. E ele vai para onde? E o que está acontecendo na casa de Maria? Uma reunião de oração. Eu já vi quem saiu da cadeia, foi para casa comer. Eu já vi quem saiu da cadeia, vou tomar um banho, porque na cadeia não dá. Eu já vi quem saiu da cadeia, quer descansar, relaxar. Só que é o primeiro detento que sai da cadeia direto para a reunião de oração. Tem coisa aqui que eu fico louco em casa, eu fico doidinho. Aí ele sai daqui, vai para a casa de Maria. Gente, quem está orando aqui, está orando por quem? Quem está orando aqui, está orando por quem? Não, quem está orando aqui, está orando por quem? Quem está orando aqui viu o anjo descer? Viu resplandecer? Viu o anjo tocar? Despertar? O fazer levantar? A cadeia cair? A porta abrir? Ele ser solto? Só que eles estavam aqui orando. Aleluia! Aí ele vai para lá. Observe. 13. E batendo Pedro eles estão aqui orando. Por quem, gente? E quem bate na porta? Então, enquanto eles estão orando aqui, é uma profecia. Enquanto você orar aqui, enquanto você permanecer em oração aqui, o teu milagre vai se aproximando da tua porta. Mas você não pode parar a oração por nada. Eu estou pregando aqui para quem de repente está vivendo uma grande crise. E o conselho, o código para vencer essa crise é essa: continue orando. Deus te entende do jeito que você ora. Oração nem sempre é dobrar os joelhos. Oração às vezes é dentro do ônibus, segurado ao ferro. A oração às vezes é na fila da padaria. A oração às vezes é na sala de aula, dando uma aula. Abre a tua mente em Deus e começa a se comunicar com Ele, porque Deus entende
atende a tua oração. Não pare a oração. Não pare a oração. Não pare de orar. O código para vencer essa guerra é continuar orando. O código para vencer essa guerra é continuar orando. Tem um amigo, pastor Miqueias. Ele diz que se mede a vitória pela intensidade da guerra. Se mede a vitória pela intensidade da guerra. Vai para casa com essa frase na sua mente. Se mede a vitória pela intensidade da guerra. A última coisa, entrega o microfone. Vamos lá? Pedro está batendo na porta. Pedro está batendo na porta. Pedro está batendo na porta. Quando ele bate na porta, gente, ouça-me. O texto diz que tem uma criada dentro de casa chamada Rod. Ela ouve o barulho na porta, vai, identifica que é Pedro, não abre a porta, volta, é Pedro. Quem está aqui orando, tem em mente que Pedro estava preso, tem em mente a afronta de Herodes. Não é Pedro não. E Rhodes, é Pedro. É Pedro. É Pedro. É Pedro. Não, você está louca, está doida. É o anjo de Pedro. Dá uma olhada. No verso 16 eu entrego esse microfone agora. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram e viram, você consegue dizer isso para alguém que está lá? Diga, o que Deus vai fazer na sua vida vai causar um espanto em tanta gente. Se é para ele, aplauda mais forte. Que Deus vai fazer por você. Vai ter gente que vai ficar de boca aberta.